Uma outra discussão que eu acho importante, que eu estava revendo até um vídeo ontem e tive aqui um amigo querendo se candidatar e discutindo liberalismo, que a gente tem que perceber uma diferença importante, que eu mais atrás eu enfatizei isso, que existe uma diferença entre ideologia e cultura. Uma ideologia é uma proposta de cultura. É algo que surge a partir de determinados pensadores e tudo, que vai propor mudanças na sociedade. E essas mudanças na sociedade, elas são ou não são aceitas, elas cabem ou não cabem no modelito do Sapiens. E isso vai ser feito como? A história vai mostrar se foi aceito ou não, e a forma com que as pessoas vestem aquela roupa, se elas são obrigadas a vestir a roupa ou se elas querem livremente consumir aquela roupa. Então, quando a gente fala dessa velha, e a gente já conversou sobre isso, sobre esquerda e direita, eu acho que quando a gente fala de qualquer ideologia, a gente vai falar que essas ideologias, principalmente as ideologias que a gente chama de utópicas, né? Porque na prática elas não funcionaram. Então a ideia marxista da sociedade não funcionou, porque as tentativas que tiveram, elas não conseguiram virar cultura, porque objetivamente ela se afastou do modelito humano. Eu não estou dizendo que existe uma natureza humana em que eu vou definir, olha, a natureza humana é essa aqui, ó, eu vou escrever. A percepção sobre a natureza humana é um jogo lógico, também é um jogo lógico. Eu vou tentando entender a natureza humana conforme a vida vai se desenrolando. E a melhor forma de você dizer o que está mais próximo da natureza humana é o que o próprio ser humano disse que está mais próximo ao longo do tempo. Então eu vou olhar para a história e vou dizer, olha, essa coisa aí de você criar um regime fechado, sair matando todo mundo que não pensa igual a você, ela não se sustenta, porque acaba faltando comida, porque você centraliza e você acaba com a descentralização, que é o estudo todo do pessoal da escola austríaca, que mostra que esse modelo da centralização, economicamente, do ponto de vista da oferta e demanda, não funciona. E as pessoas têm a sua diversidade, elas precisam reduzir a sua diversidade. E de maneira geral, se você for falar num coletivo grande, as pessoas querem ter a sua diversidade. Um grupo pequeno pode querer viver menos diverso, mas eles não podem impor isso a toda a sociedade. Eles podem criar uma fazenda lá e criar uma cultura numa fazenda, como foram os kibbutz lá em Israel. Então as pessoas que querem uma diversidade menor, mais homogeneidade, mais igualdade entre as pessoas e tudo, pode ter ambiente para praticar isso, mas não pode querer impor isso às outras pessoas. Então essa discussão da ideologia versus cultura, a gente então cria uma cultura a partir de propostas. E aí eu acho que é uma coisa bacana de perceber, e aí isso aí a antropologia cognitiva vai nos ajudar, que você vai perceber que a mudança que a gente teve da sociedade medieval, digamos, para a sociedade moderna, que os historiadores chamam desse jeito, e nós, antropólogos cognitivos, chamamos a passagem da sociedade oral manuscrita para a sociedade oral escrita impressa, que marca o fim do que a gente chama de Idade Média. Naquele momento, um conjunto enorme de pensadores
vai propor uma cultura para contrapor ao que existia antes, que era o rei e a monarquia absoluta e o feudalismo, a escravidão. Tudo aquilo ali que existia antes foi questionado porque a gente tinha uma nova mídia e essa mudança midiática permitiu que o ser humano pudesse se, de maneira mais, digamos assim, entre aspas, natural, ou entre aspas, mais próximo do que a gente vai chamar de natureza humana, pudesse criar uma outra sociedade, reatualizando determinados valores e permitindo que a gente criasse a sociedade que a gente tem hoje com 7 bilhões de pessoas. Então olha como é diferente o processo. Não foi um processo utópico. E é isso que as pessoas não perceberam, que as pessoas falaram assim, bom, se os liberais propuseram uma nova sociedade, nós também podemos propor uma nova sociedade. Mas a nova sociedade que os liberais propuseram foi uma nova sociedade que surgiu a partir de uma nova oportunidade de mídia, com a chegada da escrita impressa. E quando você vai pegar a ideologia marxista, por exemplo, é uma nova sociedade baseada numa reavaliação da natureza humana, que é completamente diferente. Você não tem ali uma nova mídia que você vai atualizar, não. Você tem uma ideia sobre a natureza humana, você tem uma proposta de nova natureza humana que você cria no laboratório, o que não é o que foi feito pelos liberais clássicos, que eles pegaram o seguinte, o que eu posso aproveitar dessa nova mídia, né, mobilizados que estavam por ela, para a gente fazer uma sociedade diferente, mais sofisticada. Então você não faz uma avaliação da natureza humana, você faz uma atualização. No fundo, o que você está fazendo é uma atualização midiática, que você não parte da discussão de que antes na monarquia, você vai lá pegar, por exemplo, o Thomas Paine, que ele vai dizer, cara, a monarquia absoluta está atrapalhando, porque a gente tem um rei que fica, e vem um filho, e aí o filho é uma mala. Então não era uma discussão de natureza humana, não era uma discussão utópica, era uma discussão baseada nos fatos, que aquilo não estava funcionando. Então esse debate é um debate em que você está atualizando uma determinada situação, a sociedade a partir de uma nova mídia que aparece, que é diferente do que acontece quando você traz uma ideologia em que você quer testar de maneira massiva, de maneira impositiva, a tal da natureza humana, que o pessoal chama de máxima arrogância. Ou seja, você tem a verdade criada num laboratório, que eu tive uma vez conversando com um vizinho meu que é anarquista, e ele falou, olha, eu tenho a melhor proposta para a sociedade, basta a gente implantar. Ele é anarquista. Então assim, ele parte o que o pessoal chama de fatal arrogância. Então ele criou no laboratório o que ele acha que é melhor para o ser humano, baseado nas falhas que obviamente qualquer sistema social, político e econômico vai ter, exatamente porque está resolvendo o problema da complexidade. Ele vai eliminar a complexidade e diz, não, eu vou conseguir criar uma sociedade maravilhosa. E aí você elimina todo o processo que houve de natureza humana, de uma ideologia no passado, que foi uma nova ideologia, de fato foi, mas não foi uma nova ideologia que queria implantar, que partiu de um laboratório. Isso é uma coisa muito legal. Então, eu ouvi o vídeo e eu quero só fazer um complemento. Quer dizer, a gente então tem essa discussão sobre ideologia e cultura, né? E eu acho que a gente então, você tem uma cultura liberal e uma ideologia antissistêmica, utópica, que são várias. A mais conhecida é a marxista, e a diferença entre elas é que uma partiu e criou uma sociedade a partir de uma nova mídia e uma mudança
na lógica da vida em que precisou ser interpretada e aproveitada. E aí você construiu uma nova sociedade a partir dessa nova oportunidade. E você tem as ideologias. Então a ideologia liberal naquele momento que você termina ali a era oral manuscrita, ela foi uma ideologia radical. Mas ela foi uma ideologia radical porque existia uma mudança de mídia radical. Ela não foi uma ideologia que surgiu do laboratório. A base para que ela pudesse funcionar não foi uma base de laboratório. Ela não entrou numa de fazer uma revisão da sociedade humana. Ela foi conjuntural, ela foi sistêmica no sentido de que existia a possibilidade de uma radicalização na sociedade a partir da chegada de uma nova mídia, com o crescimento demográfico das cidades. Existia uma demanda, uma complexidade maior e precisava de um outro modelo. E aí você então entra com aquela, digamos, ideologia radical, mas que não perde a conexão com as coisas que vinham dando certo no passado. Então você dá uma atualizada na monarquia absoluta, criando o que a gente chama de república, no processo de renascença, na releitura dos gregos. Então você também vai pegar os gregos e tal, quer dizer, então é um negócio que está muito embasado dentro de um determinado processo, né? Experiências históricas que já tinham acontecido. É bem diferente quando a gente monta uma ideologia de laboratório. A ideologia de laboratório, ela parte de que a natureza humana, porque ela analisa o que está acontecendo na sociedade e vê a complexidade da sociedade, e ela elimina todas as coisas que estão funcionando para resolver o problema da complexidade. Ela minimiza, ela precisa minimizar isso. Então, eu tenho uma banca de jornal, eu tenho uma padaria, eu tenho um supermercado, tudo isso é uma coisa natural do ser humano. Isso é coisa assim. Então eu só vou me dedicar aos problemas que a gente tem diante dessa complexidade. Aí eu fico analisando os problemas que tem diante da complexidade, fico estudando, fico vendo, e aí o que acontece? Eu chego lá e digo, não, a gente precisa de uma nova natureza humana, a gente precisa rever tudo. E aí você desmorona o castelo todo, porque você não parte da história, você não parte de uma atualização do que está dando certo, do que está funcionando, do que a natureza humana mostrou, que bem ou mal é o que a gente consegue fazer com as nossas possibilidades e impossibilidades. E o que eu acho que é importante agora é que a gente agora tem um novo ciclo, com a chegada de uma nova mídia, nós temos um novo ciclo de revisão na sociedade, e é isso que eu acho que é interessante, porque os conservadores, quando eles, por exemplo, começarem agora a dizer, ou as pessoas reativas às mudanças, que elas vão começar a querer comparar uma ideologia digital, digamos, né, do que eu chamo de liberalismo 3.0, o liberalismo 3.0 está muito longe de uma ideologia de natureza humana. Ela vem de uma atualização novamente possível, de uma atualização agora mais radical do que foi aquela depois da Idade Média. Ela vai ser disruptiva, porque você tem uma nova mídia disruptiva. Entendeu? É uma coisa totalmente diferente. A gente tem uma nova mídia disruptiva que permite você criar uma atualização cultural disruptiva, porque você tem novas possibilidades. E as pessoas podem confundir as duas questões. E aí, os dois conceitos são uma ideologia que é baseada num laboratório de revisão da natureza humana, porque você agora, no laboratório, chegou à verdade absoluta sobre o ser humano, sem experimentar e jogar tudo o que a gente tem na história no mar. E uma outra, que é no momento que você tem uma nova mídia, como aconteceu com o surgimento do que a gente chama de sociedade moderna, que as pessoas se aproveitaram daquilo para criar uma sociedade mais sofisticada. É isso aí.